Olá, pessoal, bom dia. Olá, mulheres, né? Todas aqui presentes são mulheres. Eu me chamo Natália, eu sou participante do Meninas Digitais, atuante na diretoria de ações, e vou estar aqui assessorando vocês como monitora nessa nossa mentoria de tema segurança e bem-estar digital, Mulheres Negras em Foco. Essa é um dos nossos eventos, né? Uma das nossas organizações do segundo Fórum de Mulheres Negras na Tecnologia. Eu vou fazer a minha audiodescrição para vocês. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, com cabelos cacheados, longos. Estou usando um óculos de armação média na cor preta. Estou com uma camisa gola alta, de listas horizontais vermelhas e brancas. E nós estamos aqui com uma convidada muitíssimo especial, a Taina Gomes. E agora eu passo a palavra, Thay, para você se apresentar melhor. E lembrando, gente, que eu vou estar aqui para qualquer dúvida, qualquer coisa, podem jogar no chat. Eu vou estar aqui monitorando mesmo, assessorando vocês. Thay também, sinta-se à vontade, qualquer dúvida, eu estou aqui. Disponibilizar possíveis links, tudo será passado para vocês no chat, assim como a lista de presença de 20 a 30 minutos após o nosso início da mesa. Então, Thay, a palavra agora é sua. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Winnie, Érica, Júlia, Ila, Emily, todo mundo que está aqui, sejam bem-vindas ao nosso encontro. Também queria agradecer desde já a vocês, tá? Pelo convite, por estar aqui hoje, né, com vocês, no domingo de manhã. E aí também já queria ir convidando vocês para caso vocês se sintam confortáveis, né, e abrindo a câmera, tá? Se tiver alguém enroladinha no lençol ainda, sabe, se achegando, tá tudo bem. Mas só para a gente tornar isso aqui também um espaço acolhedor, né? A gente está falando hoje de mulheres pretas, a gente está falando dos nossos afetos também, a gente está falando, inclusive, da possibilidade de sentir juntas, então que esse espaço seja também acolhedor para a gente, né? Para a gente não estar aqui só falando com uma tela fria e não se conectar, né? Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação de slides, mas hoje vim muito numa vontade, assim, de olhar mesmo, olho no olho, de conversar, de trocar ideias, tá? Que eu acho que é essa a proposta do nosso bate-papo também, na real, né? Mas vou só apresentar aqui para vocês rapidinho, para vocês poderem visualmente me conhecer um pouquinho, né? Aquela coisa, fazer uma apresentação inicial, falar um pouquinho quem eu sou, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Acho, inclusive, que conheço algumas de vocês aqui. Júlia, eu acho que eu conheço. E que massa estar nesse lugar, encontrar pessoas que a gente, né, já se chegou de alguma forma em outros cantinhos. Então, estou apresentando aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Prontinho, gente. Então, bom dia mais uma vez, né? Sejam bem-vindas todas, já que estamos aqui num quórum feminino, né? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre segurança e bem-estar digital com mulheres negras em foco. Para quem não me conhece, nunca ouviu falar de mim, né? Meu nome é Tainá, estou aqui conversando com vocês, então é bom que vocês saibam que eu sou um pouquinho também. Me chamo Tainá Gomes, mas vocês podem me chamar de Thay, é meu apelido. Tenho 25 anos, né? Sou psicóloga, atriz, escritora, poeta, gosto de fazer um bocado de coisa nesse mundo. E, além disso, fui embaixadora no ano passado e sou atual mentora do Programa Cidadão Digital, que, para quem não conhece, é um programa gratuito de formação de jovens em cidadania digital, que surgiu aí de uma parceria entre a SaferNet Brasil, que é uma ONG que há mais de 15 anos estuda e pensa, né, e faz ainda projetos de impacto social, voltado para a gente construir mesmo a internet mais ética, mais segura, mais crítica. E a Meta, né, que era como a gente conhecia o Facebook, também está aí nessa parceria junto com a gente. E qual é a proposta do Cidadão Digital? É capacitar jovens, tornar essas pessoas multiplicadores e multiplicadoras, para que a gente saia aí pelo Brasilzão todo, realizando atividades, né, de cunho educacional com adolescentes, educadores e educadoras. E aí, esse ano, o programa ainda oferece uma série de recompensas para essa juventude, porque a gente sabe, né, que enquanto pessoas jovens, a gente também precisa de uma graninha aí, para estar podendo, né, fazer as nossas atividades do dia a dia, enfim. Então, a ideia do programa é capacitar a juventude para entender os seus direitos e deveres na internet, para que a gente possa utilizar esse espaço da melhor maneira possível, né? Só que aí, minha gente, eu não quero aqui só falar para vocês quem eu sou, eu quero conhecer um pouquinho vocês também, tá? Queria pedir perdão a Natália, esqueci de fazer uma audiodescrição minha, né? Então, só retornando aqui para que as pessoas, né, possam me reconhecer de outras maneiras. Eu sou uma mulher preta, tô aqui com meu cabelo num coque hoje, aquele bad hair day, como a gente fala, né?
Estou aqui, ó, com uns brincos coloridos, com umas conchinhas aqui, um óculos de armação bem fininha, um batom meio vinho, uma camisa branca, bege, com listrinhas azuis também. Então, essa é um pouquinho de quem eu sou aqui. E eu queria também saber um pouquinho sobre vocês, né? Quem é que está aqui comigo hoje? Quem são essas pessoas que acordaram num domingo de manhã cedo para a gente estar aqui nesse bate-papo? E aí, estou com uma proposta da gente falar, né, rapidinho, o nome, né, de onde a gente está falando, e a coisa que a gente mais se instiga em fazer na internet, né? Tipo, o que é que te movimenta a continuar nesse espaço, o que é que te dá prazer, só para a gente poder iniciar essa troca. A Júlia está fazendo parte do Cidadão Digital também, se inscreveu esse ano, que massa, Júlia. No final, eu vou falar mais um pouquinho para quem quiser saber, tá? Como é que funciona, como é que se inscreve. Mas que massa que você está aqui com a gente. Já pode puxar na roda, viu, Júlia, se quiser falar aí seu nome, de onde é que você está falando, o que é que você mais gosta de fazer na internet e qualquer outra coisa que vocês queiram também. Ô, Nath. Ai, ela. Posso sim, posso sim. Né? Bom Que bom dia. que você está aqui. Bom dia. Tava só separando aqui um lugarzinho mais tranquilo para poder falar, né? Mas bom dia, Thay. Que bom que você está aqui. Fiquei muito feliz quando vi, né, que você estava na mesa da gente no Meninas, né? E assim, muito feliz de estar podendo ver você aqui também, porque eu estou participando do Cidadão Digital, a gente já se viu muito por lá, né? Eu estou chegando agora na etapa da mobilização, né, do cidadão, e é muito interessante, né? O processo de formação, tudo é bem interessante. Legal que você vai falar sobre isso depois. E assim, atualmente eu estou estudando muito, né, internet. Eu também sou psicóloga, né, e estou pretendendo fazer um mestrado, né, para poder juntar essas duas coisas, psicologia e tecnologia, né? E aí estou aproveitando para participar disso tudo, né, junto com a Cifernet, junto com meninas, para poder juntar essas coisas. Eu acho que é exatamente isso que me instiga mais, né? Essa minha busca por entender melhor os processos sociais, né, de como é que está acontecendo, principalmente com relação ao público adolescente, como é que se envolve nas redes sociais, como é que isso impacta atualmente nas relações, né? Eu acho que é mais isso mesmo. Bem-vinda, Júlia. Que massa que você está aqui com a gente. Obrigada pela partilha. Tem uma próxima aí. Podem levantar a mão se quiser fazer a fila, tá? Mas eu vou falar um pouquinho também. Então, novamente, eu sou Natália. Atualmente na internet, meio que tá bastante coisa na minha vida nela, né? Então, é lazer, é estudo, são relações amorosas. Então, na internet mesmo, hoje em dia, atualmente, principalmente depois da pandemia, não tá muito assim uma divisão sobre trabalho e estudo, principalmente e lazer. Para mim, né, Natália como Natália falando, um pouco assim antes da pandemia, estudava assim pela internet, lia textos, fazia buscas, pesquisas, mas era muito mais lazer. Hoje em dia eu percebo que a internet, para mim, na minha vida, está, na verdade, mais pesado o lado da balança, o lado do trabalho, né? O lado das pesquisas, mesmo do estudo. Então, a internet deixou um pouco de ser lazer para mim, principalmente depois da pandemia, né? Porque ficou tudo home office, online. Eu prefiro até, na verdade, sair um pouco da tela, fazer alguma coisa assim mais humana, né? Digamos, ler um livro mesmo físico, né? Comer uma pipoca, fazer coisas assim que não estejam muito voltadas à internet nesse tempo de lazer. Perfeito, Natália. Me identifiquei em vários níveis. É muito sobre isso, e é um pouquinho que a gente vai falar hoje também, assim, né? Como é que esse espaço impacta na vida e na saúde da gente, e como é que a gente pode construir ele de outras maneiras também, né? Que eu acho que é mais importante, encontrar outras possibilidades. Mas ainda quero ouvir vocês, se mais alguém quiser se apresentar. Se quiser colocar no chat, tá, gente? Tipo, ai, mulher, acordei no dia que eu não quero que ninguém me veja, tá tudo bem também, a gente acolhe. Seja bem-vinda do mesmo jeito. Mas só para saber um pouquinho também, né? Enquanto mulheres pretas é mais importante ainda que a gente se apresente, que as pessoas saibam nosso nome, sobrenome, que saibam da nossa existência, né? Então, esse também é um lugar da gente se botar, da gente se mostrar, né? Até para a gente conhecer um pouquinho de vocês também. Mas se vocês não quiserem abrir, ó, aqui, ó, a Érica já se manifestou, perfeita.
Estou sem áudio, então vou me apresentar pelo chat. Meu nome é Erika Andrade, tenho 18 anos, faço farmácia e sempre tenho interesse em me reunir em palestras como essa. Meu interesse no ramo da tecnologia sempre foi pesquisa, principalmente sobre os dias atuais, com notícias no campo social. Bem-vinda, Érica, que massa saber disso. Olha, Jéssica, pode falar, Jéssica. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Meu nome é Jéssica Ellen, eu faço sistemas de informação na UFBA, então, basicamente, toda a minha vida está na internet, estudo, é, lazer também, porque eu uso muito para lazer, eu gosto muito de usar para ver vídeos e eu não sou muito fã de rede social, né, para eu usar e expor minha vida, mas eu gosto muito de ficar vendo vídeos engraçados, assim, páginas de meme, enfim, né, mas tirando essa questão, assim, mais social mesmo, de diversão, tem a questão, assim, de trabalho, estudo mesmo, que é tudo na internet. Eu tenho que fazer tudo até para aprender mesmo, eu tenho que fazer no computador, na frente do computador. Então, a minha vida toda é dentro da internet mesmo. Entendo, Jéssica. Seja bem-vinda. Oi, oi, Emily, pode falar. Oi, gente. Eu sou Emily Souza, tenho 22 anos e eu uso a internet mais para tudo mesmo, assim. Eu acho que, como as meninas falaram, principalmente após a pandemia, né? A gente passou a usar a internet para a maioria das relações que a gente constrói mesmo. E como eu faço faculdade de jornalismo e EAD, no caso, pós-jornalismo e EAD, e para o trabalho também. Então, acho que, de certo modo, acabou meio que ultrapassando esse limite de como a gente fazia antes, de passar horas na internet, passa conversando, trocando ideia. E hoje em dia a gente usa muito para o trabalho. Aí é isso. Verdade, Emily, seja bem-vinda. Joycilene, pode falar. A gente não está te ouvindo, Joycilene. Não sei se é só para mim. Alguém mais escuta? Não, né? Tá me ouvindo agora? Agora. Aê, agora tá. Bom dia. Bom dia. Minha câmera tá ruim. Oi. Eu sou Ecilene, sou aqui de Salvador mesmo. Eu sou estudante de engenharia mecatrônica e também sou estudante de desenvolvimento web, então minha vida é no computador o tempo todo, né? Tanto para estudo como para lazer também. Eu gosto muito de esporte, então eu assisto muito pelo computador nos momentos livres, então é o tempo todo mesmo. Que massa. Seja bem-vinda, Joycilene. Obrigada. Aê, pode falar, Thaís. Bom dia, Thay. Bom dia. Meu nome é Thaís, eu faço engenharia elétrica lá no UFRB. E meu uso da tecnologia, assim, eu uso uso a internet mais para fazer pesquisas da faculdade. Também, como falaram, eu uso bastante para interagir, né? Para ver vídeos, coisas assim do tipo. Então, boa parte do meu dia eu passo mesmo conectado. Boa parte, por conta disso. Imagina. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, eu tô muito curiosa saber o que você vai falar mais adiante. Ai, que massa. Jucimara, pode abrir o microfone. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Jucimara, eu faço química na UFBA. Eu uso a internet para estudar. Eu faço iniciação científica e ensino de química, então eu faço muita pesquisa na internet. E está voltado exatamente ao ensino de química e relações étnico-raciais ligado à tecnologia, né? Então, eu faço pesquisas em busca, né, de tecnologias para inserir as relações étnico-raciais dentro do ensino de química. Então, eu utilizo a internet o tempo todo, além de procurar também para pesquisar formas, né, sejam elas lúdicas ou não, de inserir a química na vida do estudante do ensino médio de forma mais leve, né? Então, busco para poder levar nas salas de aula, né, para os meus alunos. Então, eu estou pesquisando o tempo todo.
além da questão da universidade mesmo, né, das pesquisas que eu preciso fazer para estudar. E o lazer, né, que eu tô ali o tempo todo olhando os memes também e as redes sociais. E é isso. Massa, Jucimari. Gente, meme de cachorro salva, né? Sei lá, assim, é o que cura. Que massa saber disso. Seja bem-vinda. Mas alguém gostaria de se apresentar, gente? Tá tudo bem, tá? Tô vendo as fotinhas de vocês aqui. Se vocês se sentirem confortáveis ao longo da nossa conversa aqui para ir se apresentando, pode levantar a mãozinha, vai parecer meio aleatório, mas a gente quer mesmo ouvir vocês, tá? Ou coloca aqui no chat seu nome ou qualquer coisa que você queira compartilhar, tá bom? Para quem chegou depois, seja bem-vinda também. Eu tô falando aqui para vocês que eu tô com a apresentação de slides, mas em algum momento eu quero só a gente olho no olho mesmo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, qualquer consideração, isso é um bate-papo, a gente tá aqui para uma troca. Então, sintam-se confortáveis para isso, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui com todas vocês. Já estão fazendo a pena, já estão fazendo valer a pena, né? Acordar cedo no domingo. Então, tô real muito feliz de estar compartilhando aqui o dia, né? Iniciando essa roda com vocês, né? Diversas, plurais, instigadas, curiosas. E isso é muito bonito de ver também, tá bom? E aí, minha gente, como eu falei para as meninas, né? A Natália até estava na reunião, eu disse, ó, domingo de manhã a gente tem que iniciar esse negócio dando uma respirada, né? A gente está chegando aqui no finzinho de uma semana, às vezes muito corridas, às vezes um pouco cansadas, às vezes instigadas aí, né, para curtir um pouquinho mais o domingo no decorrer do dia. Mas a gente sabe também que não só na nossa rotina digital, como na nossa rotina aqui no offline, às vezes a vida é uma correria intensa, né? E aí, falar de bem-estar, pensar saúde mental, pensar ambiente digital, pensar possibilidades, pensar um corpo negro, requer que a gente comece isso com muito cuidado também. Então, eu queria convidar vocês para a gente respirar um pouquinho juntas, tá bom? Um exercício bem basiquinho de respiração. Vou pedir para vocês colocarem a mãozinha de vocês, né? Uma sobre o peito e a outra lá embaixo no umbigo, tá? É o momentinho da gente tentar respirar e se conectar com o nosso corpinho, né? De tentar deixar só um pouquinho do lado de fora as nossas preocupações. Elas vão existir, elas vão estar aqui com a gente vai acolher elas, mas vamos tentar só respirar. O básico, né, da nossa existência. Então, eu vou pedir para vocês puxarem o ar pelo nariz, bem fundo. A gente vai segurar um pouquinho, depois soltar, com toda a força, certo? Se quiser fechar o olho, mas foca na tua respiração, tá? Então, ó, vai puxar o ar pelo nariz. Observa o movimento que o corpo faz, segura um pouquinho, solta pela boca. Aproveita para escutar o barulho que o ar faz, entrando e saindo. Puxa o ar pelo nariz de novo. Segura um pouquinho. Solta pela boca. Aproveita para dar um carinho nesse peito, né? Segura aí um pouquinho. Respira fundo. Segura o ar. Solta pela boca. Vamos fazer mais uma vez, tá? Puxa o ar pelo nariz. Segura um pouquinho. Solta pela boca. Prontinho. Se dá um abracinho aí. Aquele carinhozinho de manhã. Acordei. Bom dia, princesa. É isso que tem que dizer a gente quando a gente acorda, né? Bom dia, rainha da minha existência. Né? Então, só para a gente se achegando aqui um pouquinho, relaxando um pouco o corpo, tá? E aí, sim, bora começar aqui, né? Tem gente que já tá curiosa, Thaís. Eu também tô curiosa para saber o que é que a gente vai aprender juntas aqui hoje, tá? Porque é muito partilha mesmo. Mas, como eu disse para vocês, o bate-papo hoje é sobre segurança e bem-estar digital, mulheres negras em foco, né? E o que é que a gente pode falar sobre tudo isso, Tainá? Eu já começo com perguntas. Eu quero saber de vocês hoje duas coisinhas que são super importantes para a gente entender o que é que a gente está, né, querendo propor aqui enquanto coletivo de mulheres que já se formou a partir deste momento que a gente se encontrou, né?
E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: vocês se sentem seguras na internet? O que é que vocês me dizem sobre isso? Pode questionar o que é segurança, o que é estar seguro, né? Será que eu de fato consigo pensar a internet como um espaço e aí a partir disso entender que existe segurança ou não? Pode pensar as inseguranças, mas queria saber se vocês se sentem seguras. Eu sei que é um pouco complexo, então pode só colocar sim ou não, tá? Para quem ainda está tentando digerir, mas queria começar com essa pergunta para vocês. Vocês se sentem seguras de fato na internet? Olha, de fato, eu não. Não. Oi, Isla, Júlia, Jucimara, tem muita gente se sentindo um pouco seguro ou até zero segura na internet, né? E uma outra coisinha que eu queria perguntar, meninas, se alguém quiser falar algo mais do que só não, por favor, fique à vontade. Mas outra coisinha que eu queria perguntar também é: vocês costumam cuidar de vocês e de como as coisas afetam vocês, dentro ou fora da internet? Pode ter tempo para pensar. Ó, a Isla colocou que sim. Você compartilharia, Isla, com a gente qual é o tipo de cuidado que você realiza? Uma coisa que você fala: ó, isso aqui eu tô me cuidando. Não sei se a Isla está digitando. Será? Aquele momento do vácuo online. Pode falar, Emily. Não, eu não me sinto muito segura na internet, não. E quanto a essa questão de cuidar, né, do que eu vou me, no caso, cuidar do que eu vou me expor na internet, ou eu acho que uma das maiores formas de cuidado que eu tenho é selecionar bem as páginas que eu sigo nas redes sociais, que tem algumas páginas que são mais extremistas, né, de certo modo tem os conteúdos que são, que de certo modo não respeitam, né, essa sanidade mental que a pessoa ainda busca, né, e aí é isso. Acho que o principal tipo de cuidado é esse. Selecionar o que eu sigo, quem eu sigo, de certo modo. E saber também, né, a quem me expor. Se eu tô numa me sinto bem, não estou me sentindo bem, eu prefiro também não usar muitas redes sociais. E é isso. Perfeito, Emily, obrigada. Só acolher a Ila que chegou aqui e falou que não está se sentindo tão bem, mas que vai tentar focar em participar. Seja bem-vinda, tá no seu limite também, mas você possa aproveitar aqui o espaço com a gente. E obrigada por ter vindo. A Isla falou que fazendo terapia, escrevendo, dialogando comigo e com as amigas, mantendo um filtro das informações de pessoas que eu sigo. Perfeito. E a Lilian colocou: já me cuido um pouco. Por exemplo, achei engraçado um vídeo sobre críticas a Balls, mas ao ler os comentários dos fanáticos, mulher, é Balls mesmo? Eu não sei o que é Balls, minha gente. Mas ao ler os comentários dos fanáticos, eu apaguei minha postagem com emoji rindo, por medo deles me agredirem. A Lília está falando, então, que a maneira dela de se cuidar é se precavendo, se prevenindo, né, de possíveis violências que podem acontecer também no ambiente da internet. Obrigada pelas partilhas, minha gente. Perdoa. Gente, eu sou bem devagar com as coisas. Eu falei: que termo é esse, gente? Será que é um termo técnico? Qual é a área de estudo? Mas entendi. Não sabia também, não. Muito bom. A Ila colocou: às vezes é preferível não ver certos conteúdos na internet, então prefiro não entrar muito em debates. Muito bom. Só para quem está ouvindo, né, mas não está lendo, a Isla explicou aqui, né, que é aquele que não deve ser nomeado. A gente sabe que, na verdade, quem foi que colocou? A Júlia, eu acho. Alguém escreveu aqui. Mas sim, pode falar, Júlia, você tinha levantado a mãozinha. Sim, sim. Na verdade, o que eu ia falar é mais ou menos o que as meninas já falaram aqui, né, de se preservar, tanto em como eu me exponho, né, nos locais que eu vou e tal, para evitar qualquer, né, coisa, mas também de cuidar para as coisas que eu vejo, né, principalmente durante a pandemia. Teve uma época que a cabeça estava tão cheia com
com receios, né, com medos, incertezas por conta da pandemia, então preferi ficar um pouquinho longe para evitar esses pensamentos, né, e tal. Mas é mais isso mesmo. Perfeito, Júlia, obrigada. Então, a gente está entendendo e pensando juntinhas aqui que duas coisas, né, primordiais. A gente precisa se sentir segura na internet, né? E a segunda é, a gente precisa também cuidar de como a internet afeta a nossa existência como um todo. Porque mais do que nunca, vocês já iniciaram o nosso bate-papo falando isso, a gente tem usado esse espaço com muita frequência. Seja para estudar, seja para trabalhar, né? Seja para se divertir vendo meme de cachorro. E às vezes, infelizmente, a gente vai lidar com uma série de questões, com uma série de violências que vão existir nesse espaço também, né? Então, segurança e cuidado são duas coisas super importantes. E aí, uma coisa que a gente vive dizendo, pessoal, é que a internet, né, por mais que ela seja esse lugar super maravilhoso, cheio de oportunidades, ela também é esse lugar onde a gente vai ter, infelizmente, contato, né, com pessoas diversas, que tanto podem nos agredir com um simples comentário que a gente vai fazer num videozinho, né, quanto podem vir até o nosso perfil, de alguma forma, fazer com que a gente se constranja ou sofra algum tipo de ameaça, porque o que a gente tem no ambiente da internet é muito do que a gente também tem do lado de fora dela, né? Então, hoje a gente fala de uma integração constante entre o que é virtual e o que a gente denominava como real, entendendo que o virtual também é real, também faz parte da nossa vida, né? E, inclusive, se a gente parar para observar as coisas que acontecem na sociedade, muito do que a gente está vendo na internet é um reflexo, né, das nossas construções sociais. Da mesma forma como as coisas que acontecem na internet, né, como a gente viu e vê direto, né, casos de cyberbullying, casos de... Ai, minha gente, como é que a gente estava usando aquele termozinho? De cancelamento também virtual, né? Acaba tendo implicações no nosso cotidiano aqui, na nossa vida do lado de fora. Dá um exemplo, né, de Carol Conká. Para quem acompanhou o Big Brother Brasil, até para quem não acompanhou, viu, né, a quantidade de ameaças que não só Carol sofreu, mesmo estando ainda dentro do programa, como a própria família dela também, né, a ponto do filho dela precisar ser afastado da escola por medo das possíveis violências. Então, a gente está falando de uma integração constante, né, entre esses ambientes. E aí, uma coisa que a gente reforça sempre também, né, principalmente no programa Cidadão Digital, é que a internet não é uma terra sem lei, né? Ou seja, também nesse ambiente existem leis que podem e devem nos proteger, como também existem estratégias, ferramentas e mecanismos que a gente pode estar utilizando, né? Porque esse também é um espaço público onde a gente pode não só reconhecer quais são os nossos deveres, que a gente também tem, mas também, da mesma forma, quais são os nossos direitos, né? E aí, conversando com as meninas, elas até falaram, nossa, seria bom a gente pensar, inclusive, né, percentuais, dados, como é que andam as denúncias, né, quando a gente está falando e pensando, sobretudo, de racismo. Um dado que a gente sempre traz para os adolescentes, para os jovens, quando a gente está trabalhando o tema, é essa pesquisa aqui, né, do Tiki Kids Online, de 2019, que mostra para a gente que, infelizmente, né, existem diversas possibilidades pelas quais a gente pode estar sofrendo algum tipo de discriminação na internet. Mas sempre que a gente para observar os dados, logo no topo a gente encontra discriminação pela cor ou pela raça, né? Se a gente parar para pensar, a gente existe num país que tem muita gente preta, né? A gente, não sei se todo mundo é de Salvador, se é da Bahia, né, de outros lugares, mas a gente está também aí, né, no estado mais preto, gente. Se a gente parar para observar, a nossa população quase que todinha, né, para não dizer que é muita gente, também é preta. Então, obviamente, se a gente está falando de uma estrutura social que é racista, né, para além de outras coisas, a gente não tinha, né, como experienciar algo diferente dentro do ambiente virtual. Como se a gente parar para pensar no nosso cotidiano, né, na nossa existência dentro de um estado como a Bahia, que é um estado gigantesco, a gente também vai ver diversos casos de racismo, né, acontecendo aqui no nosso estado. E aí, fazendo uma pesquisa, queria só pedir perdão, acho que vocês estão ouvindo os cachorros latindo ao fundo, mas vocês conseguem me escutar? Conseguem? Pronto, tranquilo. Uma pesquisa que eu estava fazendo, né, e aí encontrei uma tese de doutorado, né, de Luiz Valério Trindade, onde ele começou a fazer uma série de pesquisas em páginas do Facebook, né, perfis de usuários, em artigos jornalísticos, para tentar entender, né, quem é que está sendo os principais alvos do discurso de ódio na internet. E aí, pasmem, né, eu acho que não vai ser novidade para ninguém,
as mulheres negras estavam como principais alvos dentro dessa pesquisa que ele realizou, né? Então, 81% das vítimas desses discursos nas redes sociais eram mulheres negras entre 20 a 35 anos. Provavelmente a faixa etária que a gente tem aqui hoje, né, se a gente parar para observar a idade de cada uma aqui presente. E por que isso não é uma coisa que deixa a gente tão surpresa, né? Porque falar da experiência de mulher preta, em algum momento, é infelizmente pensar também quais são as dores que nos atravessam, né? Quais são as implicações do racismo na nossa vida. E vocês estavam falando aqui, eu sou de química, né? Eu sou de engenharia mecatrônica, eu sou de tal curso, que são cursos, inclusive, que na maioria das vezes a gente vê sendo compostos muito mais por homens do que por mulheres, né? E na pesquisa do Luiz Valério, uma das coisas que ele observou é que a maioria das mulheres que estavam sendo alvo eram, inclusive, mulheres que trabalhavam nas engenharias, né, nas licenciaturas de matemática, eram mulheres médicas, mulheres que geralmente estão ocupando lugares que a gente, né, socialmente falando, não constrói como sendo lugares para que mulheres ocupem, em sua maioria das vezes, principalmente se tratando de mulheres negras. Então, a gente está falando dentro da internet de um reflexo social que, inclusive, vai querer nos tirar desse lugar, né, no qual a gente deve e pode ocupar com os nossos saberes, com os nossos corpos, enfrentando as lógicas que a gente tem na nossa sociedade, né? E aí, se eu parasse para perguntar aqui, né, você já sofreu, já experimentou, já vivenciou? Oi, Ila. A gente vai falar sobre isso também, tá? A Ila colocou aqui, gente, eu não sei como fazer uma denúncia por ofensas online. Denunciar para a plataforma muitas vezes não adianta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas só continuando aqui, se a gente parasse para perguntar a cada uma se vocês já se envolveram, né, em alguma situação de discriminação na internet, ou já viram alguém sofrendo, acho que talvez 100% aqui diria que sim, né? Ou já sofri, ou já vi alguém sofrendo, ou já tive muito medo de sofrer também, né? Como vocês compartilharam aqui com a gente. Então, como um bate-papo também uma ideia, né, de trazer uma proposta de mentoria e pensar juntinho o que é que a gente pode fazer, a gente entra agora no que a Ila quer saber, né? O que é que eu faço para poder me sentir mais segura, para poder me sentir mais acolhida na internet, para realizar as denúncias? Vale falar também, Ila, aqui, que mesmo quando a gente está pensando, né, as plataformas, quando a gente está pensando nas tecnologias, a gente tem também que entender que boa parte dessas plataformas e dessas tecnologias foram construídas, né, por pessoas brancas, que a gente sabe que é a realidade do nosso país também, né? E muitas das vezes, se a gente não tem uma consciência racial que vai sendo desenvolvida ao longo da nossa vida, o que a gente vai ver massivamente é que essas tecnologias, que essas plataformas, de alguma forma, acabem por reproduzir as lógicas sociais, né? Mas, obviamente, hoje, a gente sabe que também existe gente preta, e principalmente mulheres pretas, construindo esses espaços. E é importante reforçar isso porque uma coisa que eu fui entendendo na minha vida também é que a gente precisa não só ocupar os espaços, como construir os nossos espaços, né? E aí, uma primeira coisa que eu quero trazer é que é super importante que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, né? Dentro e fora dos ambientes digitais. Então, eu quero saber como é que eu faço para denunciar, e a gente vai aprender. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que eu preciso me cuidar da maneira como esses espaços vão afetar a minha saúde também. Por quê, Ila? Porque no momento em que uma denúncia, né, eu não senti que foi acolhida, eu não vejo que está tendo alguma efetividade de fato, eu preciso de alguma forma também abraçar como isso vai, né, me afetar, porque a gente precisa cuidar da nossa existência. Tem um livro, inclusive, de Neuza Santos, que ela fala muito sobre a experiência, né, do tornar-se negro, né? Como é que a nossa existência se dá enquanto um corpo preto? E uma das coisas que a Neuza fala é que é super importante que a gente possa experimentar através do nosso corpo esse cuidado que nos foi negado. Quando a gente para pensar, inclusive, a nossa existência, né, enquanto povo preto, a gente vai entendendo que a nossa socialização, ela se deu em torno de muita repressão, infelizmente de muita dor e de muita violência também. E se eu estou usando a internet, eu não me sinto segura, por exemplo, para aparecer no stories, né, com meu cabelo de qualquer forma, ou se eu não me sinto segura em postar uma foto sem usar um filtro, né, um filtro que diminua o meu nariz, tudo isso é exemplo de como a nossa socialização, ela segue sendo perversa com a nossa existência. Então, uma das coisas que é fundamental da gente fazer, estando também nesses ambientes virtuais, sejamos nós, mulheres que estão
pensando conteúdos para a internet, ou só postando as nossas fotos diárias, né? Ou pensando algum projeto, ou fazendo alguma pesquisa, é importante que a gente não possa tirar isso de mente, né? Preciso cuidar de mim, preciso encontrar lugares para fazer isso. E aí quero compartilhar com vocês também, né, alguns desses lugares onde a gente pode encontrar apoio, mas estou eu aqui da psicologia, a Júlia também é psicóloga, né? Uma coisa que eu sempre falava quando eu estava na clínica. Estou falando e estou lendo os comentários de vocês, tá? Trago já já. Mas uma coisa que eu sempre falava na clínica também é a importância de que a gente, enquanto pessoa preta, né, não só reconheça o valor que a terapia pode ter, mas o valor que as coisas que são terapêuticas podem trazer para a gente também, né? Então, estar aqui no bate-papo só com mulheres pretas, me cercar dessas referências, também pode ser algo super terapêutico para mim. Por quê? A gente precisa mudar a forma, né, como o nosso pensamento foi sendo elaborado, para que a gente entenda ou não a importância dos cuidados com as nossas questões, como a gente também precisa se cercar de referências que possa fazer com que a gente se sinta abraçada na nossa existência, né? Então, vou só compartilhar aqui o comentário. Vou pedir perdão caso eu demore um pouquinho de ler, tá bom? A Lilia falou, já tentei denunciar, por exemplo, um golpe que eu sofri online, e depois de muito procurar, o site dizia que era para ir na delegacia presencial no bairro de Nazaré. Uma época de pandemia, sem falar que seria difícil ir presencialmente falar de golpe ocorrido no celular, que só fica em casa, para não ser roubado. Esse aparelho é para tudo, estudar, pesquisar, encontrar parentes, não posso correr risco de ser roubada. Violência moral mesmo, eu não faço, ignoro. Com certeza. A Lília colocou que eu não faço denúncia, a Júlia Batista falou com certeza. Lília, eu vou trazer para vocês aqui, tá, algumas possibilidades, mas uma delas são as delegacias especializadas que vocês precisam ir fazer esse registro presencialmente, né? Infelizmente, a gente sabe que para muitas realidades, principalmente se você sofreu algum tipo de violência, vai ser muito desconfortável, né, e vai ser para você como se colocar em risco ir até esses espaços. Mas hoje existe, por exemplo, o mapa da denúncia do racismo, né, que foi desenvolvido recente, inclusive ganhou um prêmio por isso, que eu vou estar compartilhando com vocês, que é uma possibilidade, né, de não precisar se deslocar até o lugar para registrar essa denúncia, tá? Mas só estou trazendo desde já, eu sei que todo mundo fica, ai, mulher, a gente quer saber como denunciar, né? Mas só estou trazendo desde já para vocês a importância do cuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar digital, porque de fato é algo que é, né, limado na gente, limitado na gente também. Que a gente esteja nesses espaços, passe por essas violências, realize uma denúncia, e aí espere até passar pela próxima violência para continuar a nossa vida, né? Então, se os ciclos de violências existem, se as estruturas sociais, elas nos limitam de ter experiências positivas sem nenhum problema dentro da internet, sem nenhuma insegurança a respeito disso, é importante que a gente busque por esses cuidados, tá bom? Seja na maneira de repensar como eu estou utilizando, né, esse ambiente, como eu falei, me cercar de boas referências, de referências que me acolham, seja também reconhecendo os nossos direitos, tá certo? Mas vamos embora, então, pensar um pouquinho aqui, né? Onde que eu posso encontrar, inclusive, Lília, Isla, as meninas que estão aqui compartilhando, coletivas que reforcem a minha existência dentro desse espaço e que estabeleçam comigo uma outra narrativa para eu pensar a minha existência enquanto uma mulher preta, né, que constrói tecnologia, que se envolve com tecnologia e que utiliza esse espaço. E aí queria, né, pensando aqui esses cuidados, só compartilhar com vocês desde já o Preta Lab, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um site muito massa que eu super recomendo. Vou até colocar aqui o linkzinho para vocês no chat. Faz essa ponte entre mulheres negras e tecnologia, né? Então, se a gente está pensando rede, se a gente está pensando cuidado, nada melhor do que pensar coletivo também, né? Então, o Preta Lab é um desses exemplos de uma possibilidade da gente encontrar outras mulheres que, da mesma forma que a gente, esteja pensando tecnologia, esteja ocupando esse espaço. E qual é a ideia da plataforma, né? Oferecer não só conteúdos para a gente, onde a gente possa entender um pouquinho mais sobre tecnologia a partir de uma perspectiva também racial, pensada e produzida por mulheres pretas, como também encontrar outras possibilidades, né? Sejam, enfim, formações, né? Sejam onde encontrar essas outras mulheres nos lugares onde eu estou, ciclos formativos presenciais. O Preta Lab é essa plataforma, né? Também de estudos, inclusive. Então, fica aqui como um primeiro contato para vocês. Além disso, gente, tem uma série de outros coletivos que foram formados e que estão presentes no Facebook, por exemplo, que eu queria compartilhar com vocês também. Vocês estão vendo a minha telinha? Então, pronto. Esse daqui é um deles,
né, as pretas hackers, que também tem essa ideia, né, de compartilhar com mulheres qual é o significado de transformar essas realidades, esses espaços que a gente utiliza, a partir da nossa perspectiva, que é também uma perspectiva marcada pelo gênero e pela raça, né? Então, encontrar vídeos, encontrar podcasts, encontrar mulheres, pensar a possibilidade de estar nesses eventos, são outras possibilidades também de cuidados. Estão perguntando sobre a lista de presenças aqui. Eu pedi para a Nath só dar uma olhadinha no chat, Nath, que às vezes eu fico lá e cá. Mas, para quem chegou depois, a lista ainda está sendo passada, tá bom? Né? Então, a gente tem aqui as meninas do Preta Hackers, como a gente tem também uma série de outros coletivos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o Blogueira Negras, que é outro, né, que eu queria muito que vocês pudessem conhecer também, que tem um site, e é uma organização que, da mesma forma, né, como vocês, está pesquisando, pensando diversidades, pensando negritudes, pensando feminismo, produzindo conteúdos e fazendo com que a gente entenda, né, o que é ser uma mulher preta na internet, como que a gente pode, inclusive, construir esse espaço e pensar um ativismo que requer, inclusive, cuidado com a nossa existência, né? Então, só para compartilhar aqui um pouquinho com vocês e pensar que o nosso cuidado em saúde mental é um cuidado que também se faz através desse aquilombamento, né? Que nada mais é do que encontrar outras mulheres que possam ser referências junto com a gente para pensar a nossa existência de outra forma. Mas aí já vou pular aqui para a Isla, né? Que estava, mulher, me ajude, preciso saber como denunciar, né? Uma das coisas que a gente sempre fala que é importante é que na internet a gente consiga reconhecer os nossos direitos e saber onde fazer as nossas denúncias, né? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas das possibilidades de onde fazer essas denúncias. O primeiro que eu queria compartilhar aqui com vocês foi o que a Isla estava falando, né? Que, poxa, não se sente tão confortável de fazer, mas que é uma outra possibilidade que a gente também precisa reconhecer. Hoje, mais do que nunca, a gente digitalizou todas as coisas, né? Mas algumas delegacias especializadas ainda atuam de maneira presencial. E a Safernet tem lá no site uma série de listas, né, de compilados, de onde a gente pode encontrar essas delegacias, pensando os nossos estados, né? Então, na Bahia, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui, né, o Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos, onde a gente consegue estar realizando essas denúncias, mas caso essa denúncia não consiga ser realizada, você sentiu que não está sendo acolhida, a gente tem essa outra possibilidade aqui, que é o mapa do racismo, né, que vocês podem baixar gratuitamente na internet, seja para o iOS ou para o Android, que faz com que a nossa denúncia chegue diretamente ao Ministério Público, né? E qual é a ideia desse mapa do racismo? É fazer com que a gente possa realizar as denúncias, né, sobre os crimes de racismo que estão acontecendo, mas mais do que isso, que a gente possa entender, né, o que é racismo, o que é injúria racial, porque a gente também sabe que, infelizmente, a lei está cheia de brechas, né? E se a gente não consegue entender as diferenciações entre isso, a gente também não consegue realizar as nossas denúncias da melhor forma possível. Então, é um aplicativo que fornece para a gente tanto informações de como denunciar, né, como identificar as situações que a gente está vivenciando, como realizar essa denúncia sem precisar sair de casa, né? Então, vou mandar o linkzinho aqui para vocês. E, além disso, meninas, eu queria apresentar também o canal de denúncias da Safernet, né? Como eu disse para vocês, a Safernet é uma ONG que está pensando aí, né, de que maneira a gente constrói uma internet mais segura, mais saudável para a gente, mas, sobretudo, como é que a gente consegue fazer a nossa parte, né, para a construção dessa internet segura e responsável. Então, vou mandar aqui também no link para vocês, no chat, o link para vocês, desse canal de denúncias, né, onde a gente consegue estar realizando aí, sem precisar sair de casa, tá, Isla? As nossas denúncias, caso a gente encontre na internet alguma página, algum conteúdo, algum perfil, né, que esteja de alguma forma afetando e violentando os direitos humanos. E aí, como a gente está pensando mulheres negras, a gente tem aqui não só, né, racismo, como também violência ou discriminação contra mulheres. Porque uma coisa que a gente também não pode esquecer é que, mesmo sendo um corpo preto, né, as violências que nos atravessam por causa do gênero, elas também vão existir e vão existir com muito mais força. Então, como é que funciona
aqui o canal de denúncias da SaferNet. Vocês vão encontrar nessa página, essa publicação, vão vir no canal, selecionar o tema, né, que vocês querem tratar, colocar aqui racismo, por exemplo. Vocês vão colar aqui, né, o linkzinho do site, da publicação, da página do Instagram que vocês viram, e pode até adicionar um comentário para realizar a denúncia de vocês. Uma coisa que a gente sempre fala também, para a Isla que perguntou, né, é que o canal ele busca, de fato, trazer efetividade nas denúncias que são realizadas, acionando todos os órgãos competentes, né, para que, caso seja identificado, de fato, uma violação contra os direitos humanos, isso possa ser encaminhado para os lugares de direito, para que essas denúncias sejam acolhidas. Uma coisa também que o canal oferece, gente, é que a gente possa estar acompanhando a nossa denúncia, porque algo que é super angustiante é denunciei, mas não estou sabendo o que é que está acontecendo, né, quem de fato está analisando a minha denúncia e se isso foi acolhido. Então, aqui no canal de denúncia da SaferNet, vocês conseguem ter um protocolo da denúncia de vocês, né, onde vocês vão poder acompanhar onde é que isso foi delegado, quem é que está cuidando dessa denúncia, como que ela está sendo avaliada, para que a gente consiga, né, da melhor maneira possível, se acalmar também enquanto esse processo está acontecendo. Mas, para além disso, uma coisa que eu estava falando no iniciozinho, né, com vocês, a gente também vai se angustiar, a gente também vai passar por uma série de situações, e mais do que denunciar, é super importante que a gente possa nos acolher nesse processo. Então, outro canal que eu queria deixar aqui para vocês também é o canal de ajuda da SaferNet, né, que, da mesma forma, oferece para a gente um suporte, caso, né, a gente seja vítima de alguma violência no ambiente virtual. E como é que funciona o canal de ajuda da SaferNet, né? Vocês têm aqui a possibilidade de receber um atendimento ou por chat ou por e-mail, né? Aqui tem os horáriozinhos, ó, segundas, quartas e sextas, das 2 às 18, e terças e quintas, das 9 às 13. E é um canal que tem um grupo, né, de especialistas que vão nos acolher para identificar qual é a situação, o problema que a gente se envolveu e de que forma a gente consegue encaminhar isso, né? Seja encontrando para vocês um suporte jurídico, seja direcionando vocês para um suporte psicológico ou para uma rede socioassistencial. Então, a ideia do canal, né, é fazer um acolhimento das nossas denúncias de maneira anônima, respeitando o nosso sigilo e cuidando para que a gente consiga uma orientação devida para cada caso, né, ou de racismo, ou de injúria, ou de outras violências, ou de gordofobia, ou de homofobia, para que a gente consiga, né, ter um suporte também diante dessas situações que, infelizmente, podem nos acometer. Mas uma outra coisinha que eu queria falar para vocês aqui é que é super importante que a gente entenda onde fazer essas denúncias, é super importante que a gente cuide da nossa saúde mental, mas tão importante quanto é a gente se cercar dessa rede de mulheres que estão ao nosso redor. Seja para desabafar e falar das nossas questões, né? Seja para pensar como eu posso construir outros coletivos que atendam as minhas questões, seja para, inclusive, entender o que é que eu quero existir, de que forma eu quero existir dentro desse espaço, e como eu posso existir nesse espaço. E aí, uma outra coisinha que eu queria deixar de referência aqui para vocês é o coletivo Conexão Malunga, né, de duas meninas maravilhosas, que é a Glenda e a Mariana. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela. São duas meninas que, entendendo a necessidade, né, de pensar tecnologia, de pensar raça, pensaram também, por que não, criar um coletivo, né, criar aí uma espécie de projeto para falar um pouquinho sobre as coisas que a gente pensa, que a gente sente e que a gente às vezes não encontra, né, sendo conversado, dialogado em outros espaços. Então, Conexão Malunga, eu infelizmente não estou conseguindo compartilhar a página com vocês, não sei porquê. Deixa eu ver se agora vai. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora não. Deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo aqui. Conseguem ver agora? Sim. Agora? Ó, deixa eu mostrar a fotinha dessas duas maravilhosas. Que é a Glenda e a Mari, né? Como eu falei para vocês, é um outro exemplo de possibilidade para a gente que está ocupando esses espaços enquanto mulheres pretas, entender também que mais do que usar tecnologias, né, e pensar tecnologias, a gente também constrói elas.
Então, a Conexão Malunga é, para mim, também um ponto de inspiração, né? As meninas estão produzindo conteúdo na internet, entendendo as questões raciais que nos atravessam, pensando o cuidado, mas, sobretudo, pensando também a construção de tecnologias, né? Então, na ausência de um projeto que falasse sobre essas questões, as meninas se reuniram para pensar, por que não criar um projeto e falar sobre elas a partir da nossa perspectiva, que é uma perspectiva que é atravessada por raça, mas também é uma perspectiva atravessada por gênero, né? Então, dentro das possibilidades, gente, do que é pensar um bem-estar digital, do que é pensar a nossa responsabilidade dentro desse espaço, né, do que é pensar o nosso cuidado, é entender também como que a gente constrói essas tecnologias. Queria só ouvir um pouquinho vocês, porque eu comecei a acelerar aqui, né, por causa do horário, mas queria saber, dentro disso que a gente falou, né, sobre se sentir cuidada, sobre se sentir segura, sobre descobrir outras possibilidades de realizar tecnologias, sobre canais de denúncia, né, o que vocês conseguem compartilhar aqui comigo dessa ideia de pensar o bem-estar de vocês, dessa ideia de pensar raça, de pensar gênero, de pensar a nossa existência, né, de conseguir compartilhar, entender as nossas redes e as nossas potências também. E dúvidas também, né? Oi, oi. Vou abrir aqui, então. Para mim é realmente muito importante. Acredito que um coletivo como mulher, né, é muito importante ter esses canais de denúncias focados para isso, porque quanto maior esse recorte, maior o cuidado que vai acontecer. E que bom que a Safernet, como uma ONG, né, tem também esse canal de apoio, de ajuda, de denúncia. E uma dúvida, Thay, que eu fiquei é se o helpline, né, que chama, se o canal de ajuda o apoio se ele é dado por psicólogos. É por psicólogos? Nath, é uma equipe de profissionais, assim. O canal de ajuda não é um canal, por exemplo, que vocês vão receber um acompanhamento terapêutico, né? Mas são profissionais especializados também da área da psicologia que vão orientar vocês a como encontrar essas ajudas, né? Então, por exemplo, passei por uma situação de violência na internet, né? Entendi que é racismo, o que é que eu posso fazer? Já tentei denunciar numa delegacia especializada, não senti que fui acolhida, estou precisando de um apoio, quero encontrar uma rede de assistência que possa me acolher nas minhas questões sociais, emocionais, psicológicas. Então, é um canal de encaminhamentos, assim, né, para ajudar a gente a encontrar essa rede. Inclusive, como eu falei para vocês, é super importante que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, mas a gente sabe que, às vezes, o acesso a uma terapia não é algo facilitado para todo mundo, né, ou... tem gente dando diquinhas aqui, leio já. A gente sabe que, inclusive, às vezes, né, nem todo mundo tem condições financeiras de estar tendo essa assistência, mas existe uma série de projetos também na internet que disponibilizam isso gratuitamente, né? Vou até compartilhar aqui com vocês também. Talvez vocês já até conheçam, né? Mas alguns dos projetos são o CVV. Vou ver se aparece aqui para vocês. Aparecendo aí, né? Conseguem ver? Agora está aparecendo. Pronto. O CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que oferece aí um apoio emocional e prevenção do suicídio, atendo gratuitamente, né, 24 horas, todos os dias. Vocês tanto podem entrar em contato por chat, né, quanto ligar no 188, como por e-mail também. Em alguns casos, existe até a possibilidade de um voluntário ou voluntária ir presencialmente na casa das pessoas também. A gente tem o mapa saúde mental, né, que é esse daqui que eu estou mostrando a vocês, que traz também, literalmente, um mapa para a gente entender onde é que a gente encontra esse suporte dentro da nossa região, dentro do nosso estado, às vezes com profissionais atendendo a baixo custo, né, ou seja, um valor, enfim, simbólico, às vezes atendendo gratuitamente também. É uma rede onde vocês encontram psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área de saúde, né? A gente tem também o Mapa Saúde Mental da UFMG, que foi um documento lançado na pandemia, né, onde a galera colocou um compilado aí de possibilidades de cuidados terapêuticos diversos, né, grupos de yoga gratuito. Então, é outro mapa também para a gente ter em mente. Vou te mandar, Nath, essa apresentação para você compartilhar com as meninas, tá? Para quem quiser ver e saber um pouquinho mais. Tem o Pode Falar também, né? Para quem ainda tem 24 anos, Pode Falar engloba vocês aí,
que é também um outro site que tem a possibilidade aí de estar cuidando da nossa saúde mental de maneira gratuita também, e oferece um apoio, um suporte psicológico, mas também de formação de rede. Então, vocês tanto podem encontrar depoimentos inspiradores, né, como também podem falar das próprias questões. É um site que a gente, inclusive, sempre indica para jovens e adolescentes, né, porque a gente sabe que, principalmente na adolescência, na juventude, falar das nossas questões, entender as nossas dificuldades, também é atravessado pelos nossos hormônios, por uma ausência de autonomia que a sociedade também implica nas juventudes, né, então é um outro canal para a gente ter em mente. E como eu falei para vocês, o canal de ajuda da SaferNet, né, que é muito mais, como eu estou te falando, Nath, encaminhativo, assim, informativo também. Eu vou ler aqui, vocês estão colocando, deixa eu ver. A Lilia falou, eu vou compartilhar esse site CVV no Kawaii, pois tenho visto depoimentos nos comentários de pessoas psiquicamente abaladas, deprimidas, pessoas que tentam se suicidar. Sim. Lilian, inclusive, não sei se vocês conhecem, gente, mas existe um canal chamado Vitaleri, que é um canal que faz cuidado de prevenção e pós-venção ao suicídio. Inclusive, o pessoal tá no Instagram, né? Não conheço. Mando sim, Clemência, essas referências por e-mail. Eu vou fazer um compilado, tá, gente? Mando para vocês ao final. Mas o Vitaleri também é um canal que está produzindo conteúdos, cartilhas, que nos ajudam a pensar um pouquinho esse cuidado em saúde mental, principalmente nas redes sociais, né? Como a Lilia está falando aqui, não só no Kawaii, Lilia, mas no TikTok também. É muito comum que as pessoas compartilhem, né, como estão se sentindo, às vezes falem das suas dificuldades, mas como a gente sabe, às vezes as redes sociais, nem todo mundo está num preparo de ouvir atentamente, ter uma escuta cuidadosa, como também nem todo mundo está tão instigado assim, em parar ali, escutar o seu relato, né, e acolher a maneira como você de fato está se sentindo. Então é importante que a gente também encontre essas referências que de fato estejam pensando um cuidado em saúde mental, que saibam como agir, mas obviamente que a gente também pode ser esse canal, né, tanto para acolher uma pessoa em situação de sofrimento, como também para encaminhar para ela, né, esses canais de ajuda, esses sites, essas cartilhas. Então, o Vitaleri é um outro instituto que eu também, né, deixo aqui como recomendação para vocês conhecerem. E, além disso, já que a Lília tocou no assunto, e a gente também está pensando em saúde mental, a SaferNet está numa campanha, né, junto com a Contente e com o Vitaleri também, que é a internet que a gente faz, que é uma jornada para a gente pensar o nosso bem-estar digital, né, entender como as coisas nesse ambiente aqui nos afetam e pensar possibilidades de cuidado. Então, outro link que eu vou enviar para vocês aqui, que é esse aqui, ó. Vocês vão ter acesso a podcasts, né, vídeos, lives, tudo para a gente pensar um pouquinho mais como é que anda as nossas rotinas digitais e como é que a gente pode realizar um cuidado da nossa saúde mental também nesses espaços, né? Então, para a Lília que quer compartilhar no Kawaii, né, vocês também conseguem ter acesso a tudo isso no Instagram da SaferNet, né? Não só com essas campanhas, como outras também, como, por exemplo, o Digital Sem Pressão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma outra campanha que vai inspirar a gente a ter rotinas mais saudáveis na internet, né? No momento em que a gente está vulnerável, que a gente sabe que, infelizmente, pode se deparar com situações aqui que nos coloquem em risco de alguma forma, ou que nos deixem desconfortáveis, né? O Digital Sem Pressão vem tentando aí fazer com que a gente consiga utilizar esse ambiente de maneira mais saudável e acolhedora para a gente e para as pessoas ao nosso redor. Então, é outra possibilidade de campanha também, para a gente entender um pouquinho mais e relembrar sempre, né? Como é que eu posso usar a internet ao meu favor? Como é que eu posso ter diálogos que ajudem, inspirem as pessoas que estão utilizando esse espaço? Porque é isso, né? Pensar a nossa existência aqui dentro. Eu também gosto muito do conteúdo da Contente, Isla. Pensar a nossa existência dentro do ambiente virtual é entender de quais formas, de quais maneiras, com quais tecnologias, com quais ferramentas a gente realiza esse cuidado também. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, algo que eu possa compartilhar. Estou vendo o olhinho da Júlia, assim, ó, procurando, né, Júlia, junto comigo. Não? Sem dúvidas por aqui. Olha que massa, a Isla disse que está gostando.
Que bom, minha gente, porque às vezes é tanta informação na minha cabeça que eu fico tentando condensar para trazer. Mas o que eu queria, de fato, mesmo deixar aqui como partilha para vocês, eu sei que a gente já estourou 5 minutinhos do nosso horário, Nath, perdoa. Mas o que eu queria mesmo sair daqui reforçando para vocês é que a internet é um espaço de direitos também. É importante que a gente sinta a segurança dentro desse espaço. Da mesma forma como o mundo offline aqui, né, para não dizer que não é real, porque a internet também é real. Da mesma forma como no mundo offline, também na internet a gente vai passar por uma série de violências, né? Só que uma coisa que a gente não pode tirar de mente é que dentro desse espaço a gente também pode estar realizando denúncias ou nas plataformas ou nesses lugares que eu mostrei para vocês, né? Nas delegacias especializadas presencialmente, no aplicativo do racismo, né, que eu mostrei para vocês, mandei o link aqui, mas vou pedir para a Nath passar depois. A gente tem um canal de ajuda da SaferNet, a gente tem um canal de denúncia da SaferNet, mas fazer a nossa parte indicando para as plataformas, né, quais são as situações que estão acontecendo, quais são as coisas que estão nos violentando, também é importante, gente. Por mais que em algum momento vocês digam assim, isso não é efetivo, isso não vai ter nenhum impacto, eu queria lembrar para vocês de uma série de situações que a gente já viu acontecendo na internet, que só conseguiram, de fato, ter efetividade por causa da movimentação, né, de uma série de pessoas reunidas para formar um coletivo que estava dizendo ali da sua própria insatisfação, né? Porque senão o que a gente começa a produzir na gente é a ideia de que na internet, né, nessas plataformas, nos aplicativos, o que eu fizer não vai ser efetivo. Se a gente, de fato, para de fazer o registro dessas denúncias, a plataforma vai entendendo que não existe nenhuma problemática ali para ser observada, né? Mas uma coisa que eu penso muito, inclusive, e vejo produzindo efeitos é, se existe, por exemplo, uma publicação, né, que está compartilhando algum conteúdo que é racista, eu vou fazer essa denúncia nos canais especializados, mas eu também posso chegar lá e massivamente realizar denúncias, né? Compartilho esse conteúdo com os meus amigos, com as pessoas que me seguem, falo da problemática dele e convido as pessoas a estarem lá, indo realizar suas denúncias também. Por que isso é importante, Tainá? Porque as plataformas precisam identificar que existem conteúdos ali que estão sendo compartilhados que violentam os nossos direitos humanos, né? Precisam entender também que existe uma problemática para ser observada ali, que precisa ser atento, né? Então, a gente fazendo a nossa parte, a gente também está construindo uma internet que possa ser mais saudável para a gente. Mas mais do que realizar denúncias, uma coisa que eu pessoalmente falando, aprendi e fui entendendo na vida também, é, se o mundo vai querer me violentar a todo instante, o que eu posso fazer também é aprender a me cuidar e a entender quais são as estratégias de enfrentamento que eu posso desenvolver na minha vida pessoal. Uso a internet desde os meus 15 anos, né, 15, 12 anos, para dizer assim, de maneira mais intensa, né, compartilhando conteúdo, desde o Orkut, minha gente, amava criar comunidades. Mas fui entendendo que também seria um espaço que ia me violentar em muitos momentos, né, seja porque postei uma foto e eu alisava o cabelo, né, desde guriazinha, assim, fiquei até os meus 17 anos alisando o cabelo. Então, se eu postasse uma foto com a minha raiz alta, como a gente falava, né, porque não estava dado química, eu ia receber uma série de comentários, né. Hoje, quando eu posto meu cabelo e ele não está definido, né, meu cabelo é cacheado porque ele está amarradinho hoje, muitos amigos vinham antes até mim e falar, amiga, nossa, acordou leoa hoje, né. E a gente sabe quando as pessoas estão falando para ofender, quando as pessoas estão falando porque, poxa, como tá bonito seu cabelo volumoso, né? Então, querendo ou não, a gente infelizmente vai passar por essas situações. Já experimentei, inclusive, fazer um comentário numa página e um cara falar, tipo, feia demais para responder qualquer coisa para mim, olha essa foto de perfil, tá parecendo um macaco louco, né? Então, eu sabia que no momento que eu fosse contrária a qualquer narrativa dentro da internet, a minha cara, a minha cor, o meu nariz, o meu cabelo seriam utilizados como alvo para me ofender, para me violentar, né? A gente registra a denúncia do comentário, a gente registra a denúncia do perfil, a gente bloqueia a pessoa na internet, a gente vai nos canais de denúncia, e tudo isso é importante. Mas tão importante quanto é olhar para isso e entender que a nossa estrutura é uma estrutura racista e que o racismo não é um problema meu. Né? O racismo é um problema estruturante da nossa sociedade que precisa ser combatido, mas para além disso, eu sou uma mulher preta que também se cansa, né? Eu sou uma mulher preta que também se estressa, eu sou uma mulher preta que também adoece, então preciso ser uma mulher preta que também vai saber me cuidar. Para na hora que uma violência acontecer dentro desse ambiente ou fora dele, eu não só saiba recorrer, né, entender que racismo, inclusive, é crime e precisa ser denunciado, e as pessoas precisam ser responsabilizadas,
como também eu preciso entender que eu preciso mudar a narrativa que foi forjada na minha mente, né, para entender que isso é muito mais um problema da pessoa que me violenta do que de mim enquanto a pessoa que está sendo violentada. E isso é processual, gente. Eu fiz a formação em psicologia, né, na minha monografia, eu trabalhei com mulheres pretas, e foi doloroso, mas ao mesmo tempo muito prazeroso perceber como que quando a gente se junta, se une em coletivo, a gente consegue sim transformar narrativas, né? Porque a narrativa de que eu sou uma mulher preta forte o tempo todo e que nada me abala, né? E o que não mata me fortalece. A narrativa de que eu sou uma mulher preta que vai ser hipersexualizada o tempo todo, ela também vai ser muito presente. E a narrativa de rivalidade feminina, não só entre mulheres pretas, mas em mulheres no geral, também vai ser reforçada cotidianamente. Então, dentro desse espaço, todas as vezes que eu me uno a mulheres pretas, eu entendo que a gente também está revolucionando. Se olho para a Júlia, para a Natália, para a Joycelene, para a Jéssica, eu penso, eu acordei domingo cedo, estou aqui meio atordoada das ideias ainda, mas eu estou aqui, eu quero compartilhar com essas mulheres, eu quero que elas saibam o que podem fazer, a gente já revolucionou. Porque se a estrutura que a gente vive, né, ela inclusive é racista, machista, patriarcal, misógina e uma série de outras coisas, eu quero poder, dentro desse sistema, e rompendo isso pouco a pouco, me unindo a outras mulheres, para fazer com que essa estrutura seja cada vez mais preta, mais coletiva, mais acolhedora e mais potente, né? Estou falando de bem-estar digital, mas estou falando de bem-estar para as nossas existências. É super importante que a gente entenda que, da mesma forma como a gente usa a internet e as tecnologias, a gente também pode construir todas elas, né? E o que é potente é justamente isso, é se coletivizar, é se aquilombar, para transformar as nossas realidades a partir dessa ideia de que a gente também pode e deve sentir todas as coisas, ocupar todos os espaços, mas sobretudo, fazer isso cuidando das nossas existências, né? Então, acho que é um pouquinho disso, né, que eu queria compartilhar com vocês. É um pouquinho disso que eu queria sair daqui, podendo sentir junto com vocês, né, de que a gente é muito mais do que as estruturas raciais tentam implicar sobre o nosso corpo. A gente é muito mais do que uma experiência do racismo no nosso cotidiano, e é super importante que a gente não deixe de entender isso quando nas nossas comunidades, nas nossas universidades, nas nossas redes sociais, qualquer outro comentário, qualquer outra atitude, tentar minimizar na gente a importância e a potência que a gente tem, né? Então, se eu pudesse fazer um convite, né, para vocês que estão aqui num domingo interessados em saber como eu posso me manter segura na internet, eu diria: busque cuidar de você, busque entender o que é o racismo, que narrativa é essa, né? De que forma isso pode te afetar, para, se alguém não entendeu isso ainda, porque também é processual, entender que não é um problema nosso, né? Busque se cercar de referências de mulheres pretas, principalmente, de mulheres que estejam nas tecnologias, construindo elas, formando esses coletivos, como eu dei o exemplo do Conexão Malunga, de duas meninas que são muito queridas, né? Como eu dei o exemplo do Preta Lab para vocês também, né? Nas redes sociais de vocês, empreteçam esse lugar. Hoje, se eu abrir meu feed aqui, vocês só vão ver gente preta, gente preta, gente preta, né? Meu explorar a mesma coisa. Por quê? Porque isso é importante. Me enxergar nos espaços, me ver nos lugares é importante. É importante para a minha saúde mental, para a construção da minha autoestima, é importante para a minha construção de história também, um resgate ancestral que também me cuida, que também me cura, né? Isso é Sankofa, inclusive. É olhar para trás, é resgatar a minha história, pensar, né, o que é que me constitui enquanto pessoa, enquanto mulher preta. Então, se cercar dessas referências é super importante, manter esse cuidado é super importante, e outra, reconhecer os nossos direitos, né? Hoje, por exemplo, se eu for no supermercado e o preço do iogurte está lá 9, eu chego no caixa e está R$ 15, pelo direito do consumidor, eu sei que, enquanto consumidor, a gente leva o produto pelo preço que está ali exemplificado. E por que eu estou falando isso? Porque saber o que é racismo, saber o que é injúria racial, saber quais são as brechas da lei, né? Saber onde fazer essas denúncias, vai me ajudar a me sentir um pouco mais segura, porque eu sei quais são os meus direitos. Ninguém vai me vender um produto por um preço que eu não devo pagar, né? É a mesma coisa com a experiência do racismo dentro e fora da internet. Se eu sei quais são os meus direitos, né? No momento em que uma injúria racial acontece, no momento em que o racismo acontece, eu basicamente, de jeito muito simplesinho, sei registrar uma denúncia, bloquear essa pessoa, porque a gente tem que ter esse cuidado com a gente também, e levar isso até os lugares onde eu sei que a minha denúncia vai ser acolhida, vai ser registrada, né? Então, vou passar para vocês pela Nath depois esses canais que eu mostrei,
Eu sei que é muita informação em pouco tempo, me perdoe, tentei correr, tentei dar conta, né, do que ia subindo aqui no chat também, mas eu acho que se a gente puder sair daqui com alguma informação na cabeça, seria esses 3 pontos. Se cuidem, se queiram bem, cuidem desse corpinho de vocês, da mente de vocês também. Não deixem de ocupar esses espaços, mas ocupem de maneira coletiva também. Se para mim o Instagram ainda é um lugar pesado de estar, né? Se para mim, sei lá, o Twitter, o Kawaii, como falaram aqui, ainda é um lugar que eu pouco me vejo, chama as meninas para compartilhar nessa rede, chama as meninas para criar conteúdo nessa rede também, né? Como eu disse a vocês, Conexão Malunga é uma inspiração para mim. Quero falar de tecnologia, mas, poxa, estou vendo o atravessamento do debate racial, de gênero, vou ocupar esse espaço, eu também posso fazer isso, eu também quero fazer isso, né? Então, esse coletividade, esse aquilombar, cuidar de vocês e encontrar esses lugares para fazer essas denúncias de maneira efetiva deve ser garantido. Uma existência na qual a gente consiga, inclusive, estar protegidas das violências que nos cercam, mesmo que a existência delas, estruturalmente falando, ainda vão levar um pouquinho de tempo para serem desconstruídas na sociedade, tá? Então, um pouquinho disso. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, quer compartilhar algo mais, se ficou alguma dúvida, algo que vocês não entenderam, estou aqui à disposição também. Abrir para a Nath também, né, Nath? Eu vi que você queria falar. Bom, se alguém quiser falar, a gente pode levantar a mão, escrever no chat, o espaço é nosso, está aberto. Mas eu queria agradecer, tá? E gostaria de agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. O encontro foi maravilhoso. Fiquei totalmente arrepiada no seu relato. Foi muito incrível, de verdade. Saiba, tenha certeza aí no seu coraçãozinho de que você está construindo sim, você está fazendo parte disso. E a gente se reconhecer, né? É muito maravilhoso. Muito obrigada a todos aqui presentes, pessoal, pela disponibilidade de vocês, pelo tempo. Vai ter uma outra mesa agora, uma outra palestra. Vou compartilhar aqui com vocês também, tá? Podem ir lá, o espaço é nosso. E é isso, gente. O domingo tá começando incrível já. Gente, perdoa. A Nath aqui também uma referência aqui assistindo a palestra Como Falar em Público com Mariana Freire. Muito bom, Nath, muito obrigada. Que é a mesa de agora, né? A próxima. Júlia colocou muito bom te ouvir falar, tá? E fantástica mentoria. Muito obrigada, Júlia. Queria agradecer mesmo, gente, a cada uma de vocês, né? A Clemência, a Ila, Isla, Neuzineia, Ângela, todo mundo que está aqui presente. Agradecer o tempo de vocês no amanhã de domingo também, né? Para mim, muito significativo, me reunir com outras mulheres, me reunir sobretudo com mulheres pretas. E, de fato, né, espero que vocês tenham aproveitado, que tenham curtido, né, que tenham passado algum coisa que fique aí com vocês. Vou reforçar, vou mandar para a Nath depois essas referências, para que a gente possa construir esses coletivos e compartilhando também essas informações, tá bem? Deixo um beijo aqui para vocês. Lembrando que a lista de presença está aqui, né, a Nath está colocando no chat, para vocês irem lá registrar, falar um pouquinho como foi também, tá? Estou aberta a possibilidades, sugestões, dúvidas, críticas e comentários também, isso é muito importante para a gente. E queria mais uma vez desejar para vocês uma deliciosa manhã de domingo, que vocês aproveitem muito, se cuidem, tá? E saindo daqui, aproveita para se dar aquele abraço também, se olhar no espelho e dizer, poxa, eu sou uma mulher maravilhosa e eu posso mudar também as estruturas da sociedade, só a partir do momento que eu estou existindo e tendo consciência da potência da minha existência. Então, muito obrigada e um ótimo domingo para vocês, gente. Ó, a Isla colocou aqui, ótimo domingo, somos incríveis. Somos sim, Isla, somos potências vivas e que a gente não tire isso da cabeça também. Então, muito obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.